Olá, pessoal. Se eu for fazer um ranking dos temas que vocês mais confundem e acabam respondendo errado na prova, um deles que ia estar no pódio com certeza seria a confusão de excesso de execução com excesso de penhora. São coisas diferentes. O excesso de execução é quando o exequente pleiteia um valor na execução superior àquele do título executivo. Já o excesso de penhora é quando é penhorado um bem num valor muito acima da execução. Então, muito provavelmente na sua tese, considerando a realidade trabalhista e o que acontece no processo do trabalho, você vai ter a tese de excesso de penhora, que é quando você tem uma penhora no valor muito acima da execução. Por exemplo, você tem um bem, uma execução no valor de 40 mil e é penhorado um bem no valor de 200 mil reais. Então, essa penhora é no valor muito acima da execução. Então, acontece que eu tenho um excesso de penhora. O que está excedendo? É a penhora. Pensa assim, o que está acima? O que está errado? É a penhora, que penhorou um valor muito acima da execução. Agora, o excesso de execução é diferente. É quando o credor pleiteia a execução de um valor muito acima ou diferente daquele do título executivo. Então, o excesso, o que está excedendo? É a execução e não uma penhora. Percebe? Provavelmente, numa questão ou numa tese, vai ter o excesso de penhora. O enunciado vai falar, como eu disse, que a execução está em 40 mil e houve a penhora de um bem de 200 mil. Porque o que acontece? O devedor, quando tem a sentença de liquidação, aquele valor é líquido, certo, exigível, vai haver a citação do devedor para pagar ou garantir a execução em 48 horas. Se ele não paga, se ele não garante a execução em 48 horas, tem que iniciar com a penhora. Que penhora? Penhora de tantos bens quanto bastem para garantia da execução. Percebeu? Tantos bens quanto bastem. Está lá no artigo 883 da CLT e é esse artigo, inclusive, que vai fundamentar a sua tese de excesso de penhora. Então, vai ter uma penhora no valor superior ao da execução. O excesso de execução é outra coisa, é quando o credor pleiteia um valor superior àquele do título executivo. Percebe? É o credor pedindo que se execute um valor acima do que ele tem direito. Quando tem uma penhora, não foi o credor que pediu, não foi o exequente, não foi o reclamante que pediu que se penhorasse um bem num valor acima do que ele tem direito. Ele pediu a penhora, porque não houve o pagamento no prazo. Então, a penhora que recaiu sobre um bem de elevado valor, superior ao da dívida. E aí você tem a tese de excesso de penhora. Não confunda. Provavelmente, na sua prova, vai ser a tese de excesso de penhora, que você vai fundamentar com o artigo da CLT, que diz que a penhora recairá em tantos bens quanto bastem para garantia da execução. Não pode penhorar um bem num valor muito superior. Lembrando que você vai utilizar essa tese se você tiver pelo executado, né? Espero que você tenha compreendido.